Sejam todos bem-vindos ao nosso querido e amado podcast da Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco participando mais uma vez. E eu tenho certeza que você tem feito parte dessa história. Estamos aqui na 4ª temporada deste ano, chegando na lição 8, principalmente do tema deste trimestre, que é a missão de Deus, a minha missão. Você entende que Deus tem uma missão, que é salvar a todos, e você está dentro dessa missão, então você vai compreender um pouquinho melhor qual é o seu papel diante da missão de Deus para este mundo. Então você não pode ficar sem a lição desse trimestre. Presta bem atenção, se você não tem ela, mande uma mensagem no direct para nós, que nós vamos te mandar ela de uma forma virtual, nós vamos te mandar um link para você poder baixar, ou você pode baixar o aplicativo Escola Sabatina na Apple Store ou no Play Store. Você consegue baixar a lição de uma forma gratuita, todas as lições traduzidas em português que já estão disponíveis, tá bom? Fique por dentro de tudo isso. E se você tem visto aqui no cantinho aqui, ó, tem um quiz da lição, aonde você vai poder testar o seu conhecimento semanalmente de tudo aquilo que você estudou. 3 perguntinhas e você vai ter ali uma forma de como você vai poder estar compreendendo um pouquinho melhor a respeito sobre a lição. A lição 8, que vem falando sobre a missão em nosso favor, em favor dos necessitados também, é uma lição muito importante e não dá para eu falar disso aqui sozinho. Temos aqui pessoas maravilhosas. Pastor Anderson Mendonça, um grande pastor da Paulista Leste, tanto em estatura, tanto em conhecimento. Pastor Anderson, muito obrigado por estar aqui conosco, que Deus te abençoe. Manda um abraço pro teu povo aí, em nome do Senhor. Ei, rapaz, povo de Freguesia do Ó, é uma bênção estar aqui compartilhando e aprendendo mais da Escola Sabatina, e é uma bênção também estar com você. Traz todo mundo para cá, para o nosso podcast, porque você vai aprender mais. Que Deus abençoe vocês e que vocês se sintam bem aqui na mesa que é estendida a você também. Temos aqui também o pastor Leandro Landim. É a única associação que acho que tem a dupla Leandro e Leonardo. É verdade, olha que maravilha estar com vocês nesse podcast maravilhoso, falando da palavra de Deus. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes, você que está vendo aí, acompanhando semanalmente. Um abraço para Vila Carrão, que é onde eu sou pastor, Vila Antonieta, Parque do Carmo, Jardim Santa Terezinha e toda a Associação Paulista Leste e todos os amigos adventistas das outras igrejas. Recebam um carinhoso abraço aqui do pastor Anderson e de cada um de nós aqui nesse momento tão gostoso que estamos aqui falando da palavra de Deus. E para você que acha que eu esqueci, não esqueci não. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Filho de Deus, vai lá no YouTube, tá vendo aqui embaixo? @PaulistaLeste. Se inscreva no canal, clique no sininho para você ficar por dentro das novidades. E também tem lá no Instagram, mips.apl. Tá vendo aqui no cantinho? Vai lá, segue o nosso Instagram, você vai ficar recebendo todos os nossos reels, as notificações a respeito sobre a Escola Sabatina, tá bom? Muito bem, queridos, vamos começar aqui a nossa lição. Pastor Anderson, você pode fazer uma oração para nós começarmos aqui? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Amém. Obrigado porque o Senhor nos ouve. Senhor, mais uma vez entregamos a nossa vida em Tuas mãos e pedimos a Ti que Teu Santo Espírito habite no nosso meio, ilumina nossa mente e nos ajude, Senhor, a aprender mais da Tua palavra e vivê-la. Tudo isso te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Missão em favor dos necessitados. Mateus capítulo 25, verso 40 diz: O rei respondendo lhes dirá: Em verdade lhes digo, que sempre que o que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim quem fizeram. Existe uma tendência muito grande das pessoas quererem colocar que a missão de Deus é o assistencialismo. É você só fazer o assistencial. Mas Jesus ele fala do assistencial, mas fala da pregação da mensagem. Como que nós podemos unificar isso? Não unificar, mas fazer com que o assistencialismo e a pregação da mensagem possam andar de mãos dadas para que as pessoas possam entender o evangelho de uma forma completa. Então, Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quer dizer, a ajuda, ela precisa ser holística. O que é isso? É integral. A gente não pode departamentalizar, pastor Anderson, o ser humano. O ser humano, ele tem as suas carências emocionais, as suas carências físicas, diversas carências. Então, quer dizer, dá só o pão, você mata a fome. Mas e a fome emocional, a fome espiritual? Como é que a pessoa pode crescer na graça, crescer no conhecimento, como ser humano, como um personagem não só adjuvante na história, mas como é que ele pode mudar a sua trajetória de vida? Será que a gente pode conseguir fazer isso? Eu penso que é o seguinte, ó. O céu só é céu porque Jesus está lá. Se o céu tudo de ouro, ruas de ouro, maçaneta de cristal, tudo bem. Mas se não houvesse a modificação do coração do pecador para um coração santificado, livre do pecado, mesmo o céu, sendo tudo muito bonito, iria se corromper novamente. Iria cair o céu. Por quê? Porque quando eu vou ajudar uma pessoa, ajudar com alimento, dar condições, estudo e tudo mais, mas se eu não ajudá-la a se transformar à luz da palavra, talvez ela volte para o estado anterior. Quantas vezes vimos isso com pessoas esses jogadores de futebol que ganham na loteria e tudo mais, anos depois o camarada volta para o estado que estava. Por quê? Porque não foi mudada a mentalidade, não foi educado nas finanças. Então, quando eu olho à luz do que o senhor disse, pastor, de ajudar a pessoa, mas se eu só ficar no assistencialismo, ou seja, só ajudando, só dando recursos, abençoando com cursos e outras coisas, e não ensinar a palavra para que haja uma modificação da sua própria mente à luz do que Deus quer, talvez as pessoas continuem na sua vida de pecado, só que agora um pouquinho melhor. Porque agora tem recurso. E a dependência, né? Eu gostei quando você falou maçaneta de cristal. Eu nunca tinha parado para pensar, né? No céu, maçaneta de cristal. Mas a questão aqui também é o seguinte, eu penso na dependência, né? Olha só, você pode ajudar um mês, uma semana, 2 semanas, né? Mas o que fazer para que a pessoa, ela tenha condições dela caminhar com suas próprias pernas, né? Entende? Então, quer dizer, a dependência, a ajuda é importante. Você ajuda uma vez. Você cria a pessoa. Você ajudou uma pessoa uma vez, você deu pão para ela a primeira semana. Ela falou, obrigado, pastor, está bonzinho, está ótimo. Né? Aí você, na outra semana, você dá mais um pão para outra pessoa. Ela falou, mas que bênção, você recebeu o pão Quando você vai passar a terceira semana, já cria uma expectativa dela. Ela falou, pastor Leonardo Barbosa vai vir trazer um pão. E ela já está à expectativa, aí você dá um pão. Na 4ª semana, ela vai pensar, opa, ele vai vir trazer o pão, né? Ele vai vir trazer o pão. Aí cria o quê? Dependência. Aí ela vai lá, não, bom. Na 5ª semana, ela olha para você, pastor Leonardo Barbosa. Não, ela vai falar assim, não, ele é obrigado a me dar o pão. Entende? Olha só, ele é obrigado a me dar o pão. Já me deu pão na 1ª, na 2ª, na 3ª, na 4ª. Se você não for levar o pão, ela vai dar uma voadora em você. Entende? Então, a gente, espiritualmente falando, né, a gente tem a nossa missão de ajudar os necessitados, mas a maior missão é ajudar essa pessoa a se ajudar. A lição, ela coloca uma coisa importante que, assim, Deus tem um plano para alcançar aqueles que estão passando por diferentes necessidades, as quais podem ser físicas, emocionais, financeiras, até mesmo sociais. Alguns podem ser excluídos em uma comunidade ou família, seja quais forem as necessidades. Nós devemos estar prontos para fazer o que pudermos a fim de ajudar. Essa é uma parte central do que significa ser um cristão, e a missão deve incluir esse amor ao próximo na prática. Não é somente dar o peixe, é você ensinar a pessoa a pescar. Existem questões sociais que fazem com que as pessoas se tornem reféns de um sistema, para que facilite algumas questões na vida, para que a pessoa não saia daquilo e viva refém daquela situação para sempre. Eu acho que isso, não vamos entrar em questões políticas, dentro de questões sociais, mas assim, eu acho que a Bíblia, ela é muito clara a respeito sobre isso. Deus, ele quer mudar a vida das pessoas.
Os pobres sempre teremos, mas a igreja de Deus é aquela que cuida. Ellen White, na parte de domingo, no livro Testemunhos para a Igreja, ela diz o seguinte: não esperem que se lhes diga qual é o seu dever. Abram os olhos e vejam quem está ao teu redor. Familiarizem-se com os desajudados, afligidos e necessitados. Não se escondam deles e não fechem a porta às suas necessidades. Quem dará as provas mencionadas em Tiago de possuir religião pura e incontaminada do egoísmo e corrupção? Quem está ansioso de fazer tudo o que estiver em seu poder para ajudar o grande povo no plano da salvação? Nós temos que estar com a mente clara. Eu preciso ajudar, mas a ajuda não é fazer com que a pessoa se torne refém. Nós precisamos ajudar para que ela saia da condição dela. Não é somente levar o pão. Irmã, irmão, está passando dificuldade? Estamos aqui, tem o pão, está precisando de um emprego. O que a senhora sabe fazer? Posso te indicar para alguma questão? São essas questões mínimas que nós poderíamos fazer para poder auxiliar, ajudar as pessoas. Como que nós entramos nessa questão, a fé, a questão dos amigos? Como que a gente pode trabalhar isso dentro das nossas igrejas? Olha, à luz do que o senhor está dizendo aí, pastor, na nossa igreja, Freguesia do Ó, nós estamos fazendo um curso com o pessoal, não só de cuidador de idoso, e agora vamos iniciar um curso de como fazer perfumes lá, para ajudar as pessoas. Perfumes genial. E óleos essenciais, na realidade, é isso, né? Perfumes, óleos essenciais, que hoje está na moda esse negócio de óleo essencial. Qual é a ideia disso? É fazer o que o senhor estava nos dizendo, de que eu vou ensinar a pessoa, ajudando eles, mas não somente isso, eu vou ensinar eles a pescar. Não, nós estamos ajudando uma série de pessoas na nossa comunidade, mas nós ensinamos eles. E o que a gente está fazendo? Estamos trazendo alguns amigos que vão estar apoiando. Gente mesmo de outras religiões, gente que está... outros profissionais que ajudam. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos modificar a nossa comunidade. Só dá para fazer isso quando a gente começa a se misturar com o povo. Então, tem uma irmã, né, a irmã Maitê, faz sentido citá-la, porque ela justamente se mistura com o povo ali. Nossa distrital da Asa. Nossa distrital da Asa, irmã Maitê. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, viu? E ela se mistura com o povo. Com isso, nós conseguimos saber qual é a real necessidade dos nossos amigos que estão rodeando nossa igreja. Para que isso, pastor? Para fazer com que a igreja se torne relevante naquele bairro. Daí, quando eu leio aqui o próprio texto que o senhor abordou e posteriormente, primeiro nos tornamos amigos daquele povo. A lição, ela aborda isso. Eu tenho que estar com uma espécie de amizade genuína com aquele povo. Não porque eles podem nos dar alguma coisa. Então, aprendemos sobre suas necessidades. Daí, então, nós vamos nos bairros, vamos nas vias e vamos ver qual é a necessidade daquela galera, daquele povo que está ali, quem nos rodeia. Finalmente, os conduzimos a Jesus Cristo, o único que pode nos ajudá-los. E aí vem o pulo do gato, pastor. Porque, como o senhor disse no começo, não é somente para nós ficarmos ajudando a fazer cursos e melhorarem e tal. Mas o autor da lição declara que nós precisamos, finalmente, depois de nos misturar, depois de ouvir a necessidade do povo, conduzir essas pessoas a Jesus Cristo. Nós temos uma classe bíblica da ASA que conduz as pessoas a Jesus Cristo, ensinando essas pessoas como elas devem modificar a sua vida através da palavra. Com isso, nós conseguimos ir à luz que o Landim falou, de forma holística, abençoando a questão do pão, abençoando a questão física e, em especial, a questão espiritual. E olha só, né, um texto bíblico aqui, né, de Lucas capítulo 5, versículo 17 e 18, né? Então, quando ele fala assim, ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, Jesus, né? Estava sentado, as pessoas, aí no versículo 18 fala assim, vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, né? Olha só, Jesus estava ensinando uma casa, uma multidão, um monte de gente, e tinha um paralítico lá longe, e amigos, olha só, amigos salva amigo, por isso que é importante ter amigos também. O paralítico, chegaram, o paralítico falou assim, olha, você quer ser curado? Falou, olha, eu gostaria, né?
Pegaram o paralítico, levaram a cama do paralítico, pastor Anderson. Eu fico imaginando levar uma cama, né, com paralítico, devia ser alguns amigos. Chega numa casa, pastor Leonardo Barbosa, e não consegue entrar. É igual na igreja. Chega a igreja, está lotada, você não consegue entrar. Se tiveram uma ideia, vamos destelhar, colocar por cima, e colocaram por cima, baixaram a cama na frente do mestre. E ali ocorreu a cura. Eu pergunto, ajudar dá trabalho? Sim ou não? Muito. Às vezes a gente tem que pagar o preço para ajudar o próximo. Agora, vale a pena ajudar o próximo? Muito. Por quê? Por quê? Porque esse é o papel do cristão, crente. o servo. Nós estamos aqui para servir E porque quando você ajuda, você se esvazia. também. Você se esvazia. Você precisa de Deus para te abençoar. Ninguém dá o que não tem, né? Então, quando você ajuda, por que você está ajudando? Porque primeiro você foi ajudado. Primeiro você foi abençoado. Aí a bênção reflete. E aí o milagre vem, a cura vem. E o poder transformador de Deus alcança. Não é maravilhoso isso? E é onde a gente entra no método de Cristo, aquela parte de segunda-feira, que a Ellen White, ela diz no Ciência do Bom Viver, página 78. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por elas, ministrava-lhes as necessidades e conquistava a confiança delas. Então ele ordenava: siga-me. Então aqui você começa a ver alguns passos, né? A lição aborda aqui 4 passos. Primeiro nós devemos nos misturar com os desamparados. Vamos elitizar a igreja. Está errado. Vamos segmentar a igreja. Está errado. A igreja ela tem que ser uniforme. É um grupo, é uma vida para todos. A forma como o irmão que tem o maior dízimo na igreja, que eu sento do lado dele, eu tenho que sentar daquele irmão que não tem emprego para devolver um dízimo. Quer Eu dizer, tenho que conversar com igreja ele. equaliza as pessoas. Né? Todos são iguais no reino de Deus. Quer dizer, não importa quem é rico ou pobre, né? Sim. Segundo ponto, a lição coloca: devemos demonstrar compaixão para as pessoas, aos necessitados. E o que é compaixão? É se colocar no lugar do outro, né? Sim. Isso é um desafiador. E o terceiro ponto? O terceiro ponto é ministrar as necessidades das pessoas. Isso envolve mais do que palavras. É preciso você agir para suprir a necessidade dos amigos e principalmente dos estranhos. A igreja ela não está para atender somente pessoas conhecidas. Ela está para atender aquele que precisa. Às vezes o conhecido ele não aceita ajuda, mas o estranho sim. Então a igreja tem esse ponto. E o quarto ponto é aprendermos a ganhar a confiança das pessoas. E essa é uma das partes mais difíceis. Lá em Minas, né, lá na terra do queijo, né, eles falam, né, que para aprender a conhecer alguém você tem que comer 1 quilo de sal com ela, né? Imagina, para você comer 1 quilo de sal, você tem que ser muitas refeições, né? Porque o sal é para temperar, né? Para temperar. Agora, a missão da igreja, ela não é centrípeda, né? Ela não é centrífuga. É do centro para fora, né? Quer dizer, você tem um relacionamento com Cristo, você recebeu a bênção, e você precisa... Quer dizer, você irradia e atrai. Você irradia amor, irradia compaixão, atende a necessidade do próximo, e você atrai essa pessoa para a fonte do amor, que é Cristo, não é, pastor Anderson? Sabendo disso, de atrair as pessoas para Cristo, no final, um 5º passo, eu ainda consigo extrair mais um passo disso daí. Olha, só um 5º passo, legal. Eu consigo extrair mais qual que é o quarto mesmo, você lembra? Conquistar a confiança. Conquistar a confiança. Primeiro, qual é o 5º? Primeiro, a conquistar a confiança, o 4º passo, que o pastor falou, e depois vinha o 5º, segue-me. Então, não adianta... Isso, não adianta eu só me misturar com a galera, porque às vezes o pessoal tá, não, estamos aqui na igreja, estamos com o pessoal, se mistura. Manifestar simpatia, não, esse pessoal é gente boa, eu gostei, tem pula-pula, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. Eles fazem aqui um monte de coisa e tal. E depois legal, né? eles fizeram um curso, ministravam para as minhas necessidades. Tem muita mulher separada e tudo mais, tem e tudo. Isso, tem aquele curso de perfume que você falou aí. Isso.
Aí depois eu conquisto a confiança do pessoal, porque agora eles viram que a igreja quer ajudar. Por exemplo, lembro na igreja do Vilma Flor, pastor, a igreja do Vilma Flor tinha um projeto chamado O Sopão, do irmão Luiz Sávio, dele da comunidade. Ali madrugada lá. Isso. Ele fazia um sopão. E uma vez, tem uma ideia, viu? Ouça isso aí. Uma vez tentaram roubar o pastor Douglas. E aí, então, falaram, não, esse daqui é o pastor de que igreja? Ah, não, é da igreja do Sopão. Então, porque a igreja ministrava a necessidade daquela comunidade que era muito carente ali, era uma invasão e tudo mais, e a igreja dava sopão, ninguém sabia o nome da igreja, mas sabia que era a igreja do Sopão. Então, conquistar a confiança, todo mundo foi conquistado ali pela igreja. Só que o que nos falta mais? Ordenar, siga-me. Ou seja, evangelizar aquela galera para que eles mudem de vida. Então, esses passos de Cristo fazem com que você tenha uma completa visão sobre o que Deus quer. Ele quer ajudar, porque Jesus Cristo curou muita gente. As pessoas, ele fez milagres, as pessoas mesmo, pelos discípulos, tiveram curas. Mas por que tudo isso? Para que as pessoas fossem para o céu. Então, quando eu olho à luz do que o Senhor falou, né, o método de Cristo, eu percebo que esses 5 passos garantiam com que a pessoa tivesse o sucesso de ir para Deus e também ter a sua vida transformada. Às vezes nós precisamos acordar nossas igrejas para saírem da antipatia. Esses tempos atrás eu fui pregar numa igreja que eu saí chateado. Porque eu nunca vi uma igreja tão fria. Não respondia a apelo, a sermão, a nada. Não saía um amém. Aí eu fui gravar um testemunho depois em uma outra igreja de uma pessoa recém-conversa. O pastor me ligou, Léo, tem como você vir aqui fazer uma batismo para mim no domingo à noite? Eu fui lá fazer. A mulher, ela já era Anjos da Esperança. Olha. Tinha um testemunho dela gravado pela Novo Tempo. Estava frequentando a igreja há 4 meses. Pedindo para os irmãos, tem como você me dar estudo bíblico? Você pode me dar estudo bíblico? A pessoa olhava para ela e eu estou sem tempo, não consigo, tem coisa para fazer. 4 meses. Pedindo. Um dia ela fez uma oração e falou assim, Deus, hoje eu acho que vai ser o último dia que eu vou. Talvez eu vou mudar de lugar. Ela catou, chegou na igreja, sentou, olhou para a mulher do lado dela. A mulher cumprimentou ela. Ela falou assim, olha, eu queria tanto receber estudo bíblico, mas ninguém tem tempo para poder me dar. A mulher, a irmã, sentada do lado dela, removida da igreja, junto com o marido, 2 ex-adventistas. Olhou para o marido e falou, tá querendo receber estudo. Eles estavam orando a Deus para mandar alguém para eles poderem dar estudo. Puxa vida. Começou o estudo naquele dia, a mulher se batizou. Os irmãos ainda estão removidos porque tem que acertar questões administrativas. Mas onde eu falo, às vezes a gente olha aqui o método de Cristo. Jesus perdia a oportunidade de falar, de jeito nenhum. É gente salvando gente. Aí as pessoas vivem... Eu não tenho tempo para dar estudo. Para que eu estou na igreja? O que eu estou fazendo? Eu não entendi o conceito de missão. Agora, se ela se envolver... Agora eu fico pensando... Daí eu fui gravar o testemunho dela. Sabe qual que a mulher se batizou. Sim. 15 dias depois, ela abriu um pequeno grupo na casa dela. Amém. Com os irmãos que estão ainda desligados da igreja, tocando um pequeno grupo. 4 vizinhos estudando a Bíblia com ela. Que bênção. Aí é onde eu olho. Essa mulher olhou para mim no testemunho dizendo assim, pastor, eu tenho uma missão. Se eu coloquei os pés na igreja é porque eu tenho que pregar essa mensagem. E se a igreja, pastor, saísse dali? Tá aí, ó, para você agora. Imaginemos sua igreja, ela tá nesse lugar, agora sua igreja sai desse lugar e vai para um outro bairro. Será que a população que está ao redor faria um protesto? Por favor, não saiam daqui, fiquem aqui. Essa igreja, você não fala o nome dessa igreja, não. Mas essa igreja já morreu espiritualmente. Mas, mais uma conjunção adversativa, não sei se é isso, tá? É o seguinte, a gente não tem que fazer só o que agrada. Às vezes, você tem que sair da zona de conforto, fazer aquilo que não agrada, entende? Às vezes, visitar é legal. Visitar alguém que você não conhece é legal. Entrar na casa de alguém que você não conhece. Ministrar um estranho é legal.
Não. Olhando primeiramente, não é. Entende? Agora, Jesus Cristo, olha o método de Jesus. O método, você falou 4 métodos aí, revolucionários, né? Revolucionários. E o último aqui fala conquistar, e o quinto aqui, segue-me, né? Então, o que acontece? Às vezes, você não está com vontade de fazer, mas faça. Às vezes, você não está com vontade de abrir a Bíblia, abra, ore. Deus vai te usar. Deus vai restaurar através da palavra. E quando você está chateado, está triste, abre a palavra, ministra a palavra, ajuda alguém. Quando você vê o sorriso dessa pessoa, quando você vê essa pessoa transformada, nós somos transformados pela contemplação, você sabia disso? Por isso que eu sempre gosto de estar perto de gente boa, né? Tá certo? E eu estou cercado de 2 pastores aqui maravilhosos, a gente que faz a diferença, né? Mas é verdade, é verdade, é verdade. Então, quer dizer, nós precisamos aplicar os métodos de Cristo, que é o que o pastor disse aqui. E o que acontece? Você está sem vontade? Faça o bem. Porque o bem volta. Irradia e atrai. Irradia e atrai. Você é abençoado. A parte, a centrífuga e a... Centrípeta. E a centrípeta, De né? dentro pra fora. Centrífuga, Fora para dentro. de fora para dentro. Ela sempre vai voltar para o eixo. Volta para espalhar. Volta para espalhar. É onde que eu tenho que entender. O eixo tem que ser Cristo. Está no Exatamente. centro. Porque ela vem e volta. Vem e volta. Ela atrai, espalha. Atrai, espalha. Aonde nós entramos nessa parte de refugiados, imigrantes. Nós temos que amar as pessoas também que não são da nossa cultura. Mas é uma parte mais difícil. Sim. Mas que nem eu achei admirável. Eu era pastor no Jardim Maringá, um casal, que o pastor Landinho até conhece, refugiou um rapaz de Cuba, que veio de lá, Sim. porque estava Saiu do o sistema e o tudo. comunismo apertando ali, dentro de outras coisas. casa, Deixou a família, deixou tudo. E veio O pro cara Brasil. adventista de lá veio pra cá, o cara refugiou na casa dele 6 meses. Leonardo, você teria coragem de fazer... Ele com criança pequeno, não conhecia o rapaz. Você teria coragem de fazer isso? Leonardo Barbosa, hoje, não teria fé para isso. Mas aquele casal teve. E eu admiro quem faz isso. E é onde a gente entra no contexto. Nós temos que cuidar dos imigrantes, refugiados, mas nós temos que, na parte de quarta-feira, que eu acho importante, ajudar os feridos. Nós vamos para a quarta? Isso. Os nossos soldados que estão feridos, abatidos na guerra. Onde nós precisamos entender que esse mundo ele é doloroso. As pessoas estão machucadas. E uma das coisas que eu aprendi, da mesma forma como Deus permite pessoas adentrarem na tua vida para te causar dor e sofrimento um dia, Deus levanta outras só para cuidar das tuas feridas. Tudo aquilo que for possível, eu coloquei aqui como resposta a esse questionamento, né? Tudo aquilo que for possível para aliviar o sofrimento humano, devemos fazer. Quando eu estava fazendo aquela analogia no dia anterior aqui da lição, sobre a igreja, se a igreja mudasse de lá e fosse para outro lugar, é um questionamento a nós. Será que estamos sendo relevantes àqueles que estão nos rodeando? Porque se a igreja saísse de lá e fosse para outro bairro e a própria comunidade não fizesse questão alguma, significa que a própria igreja não estava sendo relevante naquele bairro e os irmãos. Quando eu olho diferença, né? Isso. Quando eu olho aqui ajuda aos feridos, é justamente eu me tornar relevante por aquele que sofre, aquele que está numa situação mais vulnerável. Quando o senhor fez esse questionamento, agora, pastor, me veio o entendimento de que o próprio Cristo também foi alguém foragido, alguém que saiu ali do seu espaço, da sua cidade, porque o rei estava querendo matá-lo. Ele foi exilado. Exilado, isso. E foi para o Egito. 2 E anos. quando ele vai para lá, para o Egito, alguém ajudou ele durante todos aqueles certeza. anos. Então, também nos compete ajudar aquele que está sofrendo. Não só esse cubano que o senhor está falando aí, mas outras pessoas que não são da nossa cultura. Nós temos pessoas afros que vêm ali da África. Venezuelanos. Bolivianos. Isso. Haitianos. Temos grandes comunidades aqui. Entendeu? Pessoas do interior. Essas são pessoas que nós precisamos ajudar. Por quê? Porque precisamos ser relevantes para quem está ao nosso redor. Nossa religião ela é pregada muito mais quando esses atos de bondade são espargidos na vida das pessoas.
são mostrados na vida das pessoas. Então a gente fala, puxa, faz sentido ser crente porque eu fui abençoado e como eu fui abençoado, eu também quero abençoar E outros. olha só a missão, ó, Lucas 4,18, né? Só o comecinho fala assim, ó: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Olha só. Então essa missão, nós estamos aqui o quê? Para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração. Eu fico pensando, quem são os quebrantados de coração? Quem são os pobres, né? Entende que... Aliás, será que tem pobre? Será que tem quebrantado de coração perto da gente? Perto da nossa comunidade? Perto da nossa igreja? Perto da nossa influência de ação, né? Então a gente precisa ajudar os feridos, porque, na verdade, o que acontece? O pecado, ele fere todos. O pecado é uma doença... humanamente falando, incurável, né? Agora, divinamente falando, Deus pode. Deus pode curar os quebrantados de coração. Deus pode curar os feridos de alma. Então, a igreja, ela é o portal da esperança, ela é o bálsamo. O que as pessoas esperam da gente são pessoas que vão trazer comunhão, relacionamento, missão, vai trazer salvação. É gente salvando gente. Nós estamos aqui com uma missão. Nós não somos ilha. Nós não podemos se fechar num mundo que a gente acha que é certo, que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Nós somos pessoas inconformadas. Nós estamos inconformados com esse mundo velho aí. Esse mundo só dá patada nos outros. Não, nós não. Nós somos pessoas acolhedoras, servidoras. Nós estamos aí para salvar e fazer a diferença. Como que a gente pode acolher? Primeiro, conhecer a necessidade das pessoas. Às vezes a necessidade da pessoa não é física, é emocional, para podermos alcançar o espiritual. As pessoas confundem muito simplicidade de vida com humildade, né? Aquele irmãozinho que é muito humilde. Não é humilde. Humilde é caráter. É outra questão de vida. Uma pessoa que é simples de vida, de baixa condição social, é outra situação. E é onde nós temos que entender qual que é a necessidade da pessoa. Você necessita do que hoje? Eu preciso da cura espiritual, é uma coisa. Sim. Eu preciso de uma cura emocional. Perdeu alguém, perdeu um ente querido, se separou da esposa, perdeu um filho, sabe que o filho está no mundo das drogas. Tudo isso arrebenta o coração da pessoa. Precisa ser ouvido, né? As pessoas precisam ser mais ouvidas. Por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca pra gente. É coisa simples. Nós precisamos ser mais ouvintes. E uma das características que Jesus ele deu, ele sentava para ouvir a pessoa, para dialogar. E às vezes uma pessoa só, né? Porque às vezes a gente pensa numa multidão. Tirando o sermão da montanha, você não vê Jesus falando para multidões. Jesus desviava o seu percurso para atender a mulher samaritana, para poder falar com Nicodemos na calada da noite. As grandes conversões e histórias de Cristo é no singular, agora, não é no plural. Léo, não é fácil, tá? Eu sou uma pessoa que acontece, que eu tenho dificuldade para ouvir. Não sei se é só eu, né? Porque às vezes eu estou pensando 1000 coisas, né? Aí a Alessandra fala assim, olha, quando alguém estiver falando com você, presta atenção nessa pessoa, né? Entende? Porque às vezes a gente pensa em dar a solução. Então o que acontece? A gente precisa dominar a nossa forma. A gente vive num mundo muito agitado. Não sei se é o seu agitado, né? Sim, todos nós. Não é? Porque às vezes a pessoa quer falar com a gente tem tanto compromisso, né? Tem que ir para lá, tem que ir outra pessoa, né? Agora, como é que Jesus... Será que Jesus era ocupado ou não? Opa, muito ocupado. E o pouco tempo que ele tinha para ele orava. Subia no monte para orar. É o que fortalecia ele. A conexão ininterrupta com Deus, com o Pai. E é onde nós precisamos entrar na parte de quinta. O pastor Anderson pode complementar. Esse já. negócio do que o pastor Landim falou de ouvir, que o senhor abordou, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, é de suma importância porque às vezes quando não ouvimos, fala mais sobre nós do que sobre o outro. Por exemplo, às vezes nós queremos que Deus faça uma coisa, mas a gente só fala e não ouve o que Deus quer pra gente. Ou quando é com uma pessoa, a gente só fala e não quer ouvir, fala mais sobre nós, sobre o que nós queremos, como agimos, do que de fato sobre o ambiente que está circundando ali.
percebo que, para ajudar os outros, a lição deixa claro que precisamos estar ciente de suas necessidades. Então, quando eu preciso ajudar o outro, eu preciso ouvir. Se eu não ouvir, eu não sei qual é o problema. Quando eu olho para ti, pastor, se o senhor sair daqui e for lá para fora, o senhor vai ter uma visão sobre o ambiente que estamos. Se o Landim for lá para fora, ele também vai ter uma visão do mesmo aspecto. Ou seja, o senhor falou para mim, tem uma cadeira, tem não sei o quê, tem ali uma mesinha e tudo mais. O Landim falou, não, a parede é branca e tudo, só que vocês fizeram o mesmo percurso, só que tiveram visões diferentes. Por que eu preciso ouvir? Para que eu possa entender como é que é a sua visão, mesmo sendo do mesmo aspecto. Ou seja, começar primeiro com o objetivo de mostrar o amor altruísta. Eu tô te ouvindo porque eu tô querendo que você cresça, que você se desenvolva, entendendo as suas necessidades. Por isso que eu vou te ouvir, para eu entender sua necessidade, antes de tentar oferecer ajuda. Às vezes a gente só consegue olhar o mundo de uma forma e só consegue entregar aquilo. Por exemplo, algumas pessoas vão dar um estudo bíblico e ela já começa falando sobre a lei do Senhor, já começa falando sobre os mandamentos. Começa pelo telhado ao invés de começar pelo alicerce. E aí eu não consigo ouvir e às vezes a ponte é explodida porque eu não estou seguindo o que o autor bíblico nos mostra. Quando a ponte é explodida, porque ele só quer fazer o proselitismo, só quer falar do negócio dele, mas e a nossa realidade aqui? Como é que muda? Quando eu ouço, eu consigo fazer a modificação. Por isso a importância disso que você falou, pastor. Agora eu fico pensando, a lição de quinta, que não fala o amor maior, né? Estava pensando, me preocupou aquela igreja que você falou lá, que estava triste, lá, que te deixou triste e tudo, né? Você sabe que às vezes falta iniciativa, entendeu? Todo mundo está esperando o outro fazer. Tá todo mundo ali parado, não é? Entende? Esperando. Não, o pastor Anderson vai fazer, ele é o pastor. O ancião vai fazer, porque ele é ancião, o outro vai fazer. Eu fico pensando aqui, amor maior, aquele pessoal do paralítico lá da cura, daquele paralítico, não era? Não, o da cama, Sim, que eles levaram. Marcos 2. Exatamente. Os amigos tomaram uma iniciativa. Eu falo, como que não? Tá na cama, não dá. Vamos levar. Alguém falou, olha, vamos levar? Mas vamos levar como? Vamos levar na mão? Não, vamos juntar. Vamos levar ele para Jesus. Então, qual é o nosso papel? A nossa iniciativa como crente, como irmão, como amigo? Quer dizer, amigo tem que salvar amigo, né? Então, eles tomaram uma iniciativa de levar a pessoa para Jesus. Então, quer ser feliz? Toma a iniciativa certa. Qual que é a iniciativa? Aliás, não é só iniciativa, né? Nós temos que ter iniciativa e acabativa. Então eles tiveram a iniciativa, qual é? Vamos levar? Vamos. Pegaram a cama, vamos. Chegou lá, um obstáculo. E tem muito obstáculo para a pessoa, para Jesus. É o irmão mal-humorado, é o outro que não cumprimenta, é a música que não está legal, é uma série de situações que você entra, mas você tem que ter a acabativa. O que eles dizem? Olha, vamos, não deu certo, tem barreira, o povo não quer deixar, vamos destelhar esse trem. Fala aqui igual mineiro, vamos destelhar o trem da casa, vamos levar e colocar no altar de Jesus Cristo, na frente de Jesus Cristo, entende? Iniciativa. Essa história do paralítico de Cafarnaum que faz o ensejo final da lição, eu tenho um sermão sobre ele, mas que me chama a atenção são 3 pontos. Você vê nessa história paralíticos, pessoas que sofrem, que precisam ser conduzidas até Jesus, carregadores de paralíticos, que são os amigos, pessoas que conduzem esses enfermos físicos e espirituais até Jesus. Mas tem um grupo que me preocupa. Enquanto eles abriram o telhado e começaram a descer o paralítico, havia os escribas e fariseus ali criticando a atitude deles. E nessa história você vê crítico. Paralítico no final deixa de ser paralítico. E ele começa a andar com quem? Com o carregador de paralítico. Mas o crítico não deixa de ser crítico. Uma das coisas que eu aprendi nessa vida é que você só recebe crítica e você só é criticado por aquele que faz menos que você. Porque o que faz mais não tem tempo para fazer. Porque ele valoriza o teu trabalho.
Então eu quero que você Ele termine. sabe quanto custa, né? Sabe, é muita lágrima e suor de sangue que a gente derrama para poder fazer o bem para as pessoas. Porque esse foi o preço que Jesus pagou. E é onde a gente termina que o maior amor é você dar a vida por aquele que você não conhece. E esse foi o papel de Jesus. E o apelo aqui, né, rapidinho, né? Faça uma amizade nessa semana, meu amigo, né? Seja uma bênção para alguém, né? Pesquise a sua comunidade, o contexto, a sua cidade. Se você acha que não tem ninguém precisando de ajuda, ele pode estar do teu lado. Ele pode... Faça a diferença onde você dá. Ou seja, brilhe a vossa luz onde Deus colocou você, né? Deixe Deus ser Deus na vida do outro. Se Deus te abençoou, seja um canal de bênção para o próximo. Faça a diferença. Eu acho que Jesus, ele fez a diferença e ele faz a diferença. Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, nos abençoando lá do céu, né? Para que a gente possa ser salvo. Você quer ser salvo? Salva alguém. Quando eu vejo o pastor Landim falando sobre isso, eu me vejo terminando aqui a conclusão da lição, pastor. Na última pergunta aqui, eu me vejo como uma vela, que o cristão precisa ser uma vela que tem um objetivo. O objetivo da vela é iluminar, mesmo que isso lhe custe ter que perder sua cera. Então, muitos não querem ter que se expor, ou que se perder, ou que se desgastar para salvar outros. E aqueles acabam se preservando. E o texto bíblico deixa claro que aquele que quiser ganhar essa vida vai perdê-la. Quem quiser perder essa vida vai ganhar. Eu não estou falando de um mês aqui, mas é assim, pastor. Quem quiser perder a vida, olha, eu estou abrindo mão de algumas coisas, de um conforto, de um ambiente para fazer a vontade do Senhor. Eu estou acabando, entre aspas, perdendo aquilo que podia ter. Mas por amor a Deus eu estou fazendo. Quem quiser perder essa vida vai acabar ganhando. Ganhando o quê? A vida eterna. Então a vela, ela tem esse objetivo de se acabar, mas ela vai estar iluminando, servindo a glória do Senhor. Toda vez que você que está nos ouvindo aqui for apedrejado por alguém ou tiver a crítica, como foi dita aqui pelo pastor... Isso vai acontecer direto. Então não se iluda, não. Pedrada vai acontecer. Toma a iniciativa de ajudar alguém. Toma. Você vai sofrer humilhação, você vai ter problemas sérios na família, no círculo amizade, muita coisa vai acontecer. Mas, olha o finalzinho, né? Mas você está fazendo, não é só para agora, não. Nós estamos fazendo, nós temos uma eternidade para ganhar. Entende? Tem um verso aqui, vou passar para você, que é João 15:13, né? Que eu achei interessante aqui. Que a lição fala assim, ó, ninguém tem maior amor do que este, isso fala a palavra de Deus, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Agora eu fico imaginando, Jesus tinha amigo? Tinha, né, os 12, né? Mas ele chama todo mundo, ele chamou Judas de amigo. Isso é impressionante. Eu estava vendo Augusto Cury falando como é que ele se converteu. Ele era ateu e ele se converteu ao cristianismo, né? Porque ele se converteu quando ele foi analisar a vida de Jesus. Como é que Judas vem trair Jesus? E ele fala assim, amigo, a que vieste? Não é? Ele chama, o céu chama a gente de amigo, você imagina? Pecador, falido, nós temos tanta deficiência. E Deus chama a gente de amigo. Será que a gente não pode salvar o vizinho? Mesmo se ele não for amigo mesmo, né? Vamos concluir, pastor? Eu penso que só recebe pedrada, à luz do que o senhor estava falando naquele começo, só recebe essas críticas quem produz. Porque ninguém dá pedrada, joga pedra em árvore que não tem fruto. Então você que está me ouvindo, se está sofrendo alguma represária do inimigo, se está recebendo alguma represária de algumas pessoas não santificadas, estão criticando você, sendo que você está com o coração genuíno no ministério, na obra do Senhor, perceba que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Portanto, quando eu leio aqui e eu percebo que devemos fazer o que puder para ajudar os outros, eu estou seguindo o caminho do Senhor. E isso vai nos custar algum preço. Talvez você tenha que gastar um pouco da sua cera. O próprio Cristo, ao vir a essa terra, ele pagou um preço. O preço de morrer, de ser humilhado, e ele era Deus. Então, todo mundo podia ser humilhado, menos quem? O rei.
E ele ficou da pior forma possível, então ele pagou um preço. Não queira você ser melhor do que Cristo. Então, ele mesmo diz em sua parábola que as pessoas que estavam seguindo a ele iriam sofrer tanto quanto ele sofreu. Inclusive os trabalhadores da sua fazenda. Também você é um dos trabalhadores da fazenda. Não queira você sofrer menos que Cristo. Ajude e tenha o amor altruísta de abençoar os outros. Porque se assim você fizer, você herdará, ganhará e vai colocar dividendos no reino dos céus. É esse o entendimento que tenho dessa aplicação do amor maior. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Uma lição maravilhosa, missão em favor dos necessitados. Que você possa ter pego algo de especial na tua vida aqui, os momentos que passamos aqui. Que você possa crescer com tudo isso e multiplicar todas essas informações aos seus alunos, aos membros da nossa igreja. Pessoal, vamos terminar com uma oração nesse momento? Vamos orar? Amado Deus, te agradecemos pelos momentos que passamos aqui. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor colocou a tua missão em nosso coração. Derrame a tua graça, a tua paz sobre todos nós e os amigos que nos assistem, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Meus amigos, muito obrigado por terem vindo. Que Deus os abençoe suas famílias, os seus ministérios, porque eu tenho certeza que vocês estão sendo luz naquele lugar onde vocês estão. E a você, professor, aluno que está nos assistindo, tenha certeza que Deus tem uma missão muito especial para a tua vida. E a tua missão é levar mais pessoas aos pés de Jesus. Seja luz nesse mundo, no meio de trevas, e tenha a missão de Deus como a sua missão, em nome do Senhor Jesus. Até semana que vem, se Deus quiser.